Fala, galera de Deus! Eu sou o pastor Ale Alves e hoje o terceiro e último episódio da nossa série Primeiro Você Começa, Depois Você Melhora. Primeiro você começa, depois você melhora. No primeiro episódio da nossa série nós vimos sobre a palavra, sobre a importância de nos relacionarmos com a palavra de Deus. No segundo episódio da nossa série nós vimos sobre oração e hoje eu quero falar sobre a terceira prática primordial, vital para a minha vida e para a sua vida, a prática do perdão. Perdão nada mais é do que toda disposição mental e espiritual, na qual eu decido cessar todo ressentimento contra alguém, contra algo, e com isso a necessidade de punição. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 18, versos 21 e 22, quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7? Jesus então diz para Pedro: Não, Pedro, não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. Pedro achou que estava ali arrebentando, porque a tradição rabínica declarava que um pecado, ou um mesmo pecado, deveria ser perdoado por até 3 vezes. Quando ele fala 7 vezes, ele diz: caramba, eu estou arrebentando. Mas Jesus então ali o orienta e diz: não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o importante aqui não é o resultado dessa operação matemática, mas o que Jesus está dizendo é: tenha sempre uma disposição de perdoar ao outro. É o que o apóstolo Paulo declara em Colossenses 3, no verso 13. Suportem-se uns aos outros, ou seja, deem suporte ao outro. E ele continua: perdoem-se mutuamente. E no finalzinho do verso 13 de Colossenses 3, o apóstolo Paulo então declara: assim também como o Senhor os perdoou. Precisamos perdoar porque fomos perdoados pelo Senhor. Mateus 6, 14 e 15 diz assim, que se não perdoarmos aos nossos irmãos as suas ofensas, nosso Pai Celeste também não perdoará as nossas ofensas. Mas se perdoamos aos nossos irmãos as suas ofensas, nosso Pai Celeste também vai perdoar as nossas ofensas. Talvez você esteja aqui hoje com o teu coração cheio de ressentimento. Ressentimento é ressentir algo. Você tem acordado com alguém preso a você, você tem trabalhado, estudado, você tem andado durante todo o seu dia com alguém preso a você. O perdão, ele nos liberta, ele nos dá uma nova oportunidade com as pessoas e com o Senhor. Não perdoar é como você querer tomar veneno, querendo que o outro morra. Quem vai morrer é você se não perdoar. Quem vai morrer sou eu, se eu não perdoar. O meu pastor, o pastor Hércio Fonseca de Araújo, pastor daqui da nossa igreja, Igreja Batista do Lago, em Brasília, ele diz algo que é muito poderoso. Ele fala que perdão não é acerto de contas, mas perdão é liberação da dívida. Muitas vezes a gente quer perdoar, mas a gente quer acertar tudo ali. Naturalmente que terão momentos que precisaremos sentar, conversar. Em alguns momentos o perdão ele vai vir associado a uma reflexão. Porém, nós vamos precisar perdoar em muitos momentos, mesmo não querendo. Às vezes a gente quer sentir para poder agir, mas no que diz respeito ao perdão do ponto de vista bíblico, em muitos momentos nós vamos ter que agir pela fé. Eu não sinto vontade de perdoar, mas eu perdoo pela fé porque o Senhor me manda perdoar e eu obedeço. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa declaração do pastor Hércio é interessante. Perdão é liberação da dívida. E me faz lembrar de algo que aconteceu lá em Lucas capítulo 15, nos versos de 11 a 32. Quando Jesus contou uma parábola sobre um filho que se separou do seu pai, do convívio familiar. O pai concedeu a ele parte da herança que ele havia pedido. Ele foi embora para uma terra distante, viveu de forma dissoluta, perdeu tudo, gastou tudo, torrou tudo com os prazeres da vida. Então no verso 16 ele se viu trabalhando com porcos e ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava.
ele chegou ali, talvez no limite da sua vida. Então ele se lembra da casa do pai. E ele volta para a casa do pai. E no versículo 20 diz que aquele pai, quando avista o seu filho, ele não vai tirar satisfação com seu filho, ele não vai dar uma bronca no seu filho naquele momento. Não que nós, como pais, não devemos fazê-lo. Mas aquele pai, naquele momento, ele recebe o seu filho. O texto diz que ele, compadecido, ele abraça e beija o seu filho. Quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Comece hoje, porque depois eu te garanto, a sua vida vai melhorar, você vai prosperar dentro daquilo que o Senhor tem preparado para você, você vai avançar em direção àquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. A falta do perdão, ela nos prende ao nosso passado, mas o Senhor tem um futuro preparado para você. Vá em direção àquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Fique firme, espero que esse conteúdo possa ter te abençoado e inspirado.